Carlos Rodrigues, Rádio Central. Alan, boa noite. O Guarani, nessas últimas partidas, a gente via um time móvel, veloz, envolvendo o adversário. Hoje, no começo, até tentou com uma marcação-pressão, forçando erros da Ponte Preta, mas depois foi ruindo no decorrer do tempo e você ficou com o Andrigo por 70 minutos, jogando numa posição em que ele pode render, mas muito aquém do que a gente viu ele fazer nos últimos 4 jogos, que é com aquela movimentação e liberdade para jogar na frente. Queria saber se você acha que a estratégia, nem tanto a escalação, mas a estratégia para o jogo de hoje foi equivocada e foi, não só o único motivo, mas um dos motivos para a derrota. Boa noite, concordo com você na questão da pouca mobilidade, da pouca intensidade. A gente trabalhou com o Andrigo com liberdade para ele poder fazer o que vinha fazendo juntamente com o Regis. Tivemos durante pouco tempo isso no primeiro tempo, mas fomos muito apáticos, fomos muito abaixo daquilo que a gente vinha jogando, fomos pouco competitivos. Eu acho que a gente poderia ter imposto o nosso ritmo como a gente fez com outros adversários muito mais qualificados, e hoje a gente se acomodou durante a partida, principalmente nos momentos que tinha a bola. E essa não era a ideia, não era a nossa estratégia, não era a nossa proposta de jogo, e infelizmente acabamos pagando um preço numa derrota que, tirando o resultado, acho que foi uma das piores partidas que nós fizemos. Marcos Luiz, Rádio Bandeirantes. Boa noite, Alan. Até que ponto as ausências de Bidu e também de Rodrigo Andrade, punidos pela expulsão na última partida, e de Bruno Sávio, vetado pelo departamento médico, prejudicaram a equipe do Guarani nesta derrota no derby de número 199? Boa noite. São jogadores importantes, são jogadores que vinham com uma sequência de jogo muito grande, são características diferentes que nós temos no elenco. O Rodrigo Andrade, principalmente, é um meia, né, quase um meia que joga como volante, tem uma chegada à frente com muita qualidade, dá um ritmo maior para a nossa equipe quando está presente, uma característica um pouco diferente do Índio, mas eu acho que não foi só esse o fator preponderante não, né? Em relação ao Sávio, também uma ausência que a gente teve de última hora, e o Bidu por suspensão, mas não foi essa a questão. Eu acho que coletivamente nós fomos muito apáticos, nós não tivemos a competitividade e a agressividade que nós procuramos ter em todos os jogos e que tivemos na maioria dos jogos. Então são situações que a gente cobrou no intervalo, melhorou um pouco no segundo tempo, mas muito abaixo daquilo que a gente vinha apresentando, muito abaixo daquilo que a gente vinha trabalhando e principalmente muito abaixo daquilo que a gente se propôs a fazer em termos de estratégia. Vinícius Barel, Rádio Jovem Pan News Campinas. Boa noite, Alan. Alan, o Guarani no primeiro tempo tomou uma postura reativa em relação ao time da Ponte, buscando os contra-ataques. Essa foi uma postura programada ou uma reação automática ao estilo de jogo da Ponte? Boa noite. Não, a gente procurava, né, antes da partida, manter a nossa intensidade, pressionar a saída de bola, que é uma característica nossa, porém as ausências acabam mudando um pouco a característica da equipe, né? São situações individuais que é característica do próprio atleta, mesmo a gente procurando colocar algumas situações de maior intensidade, nós não tivemos isso. Nós ficamos muito abaixo nesse quesito, as nossas transições, as nossas saídas de trás foram muito lentas, muito cadenciadas, conduzimos demais a bola, não agredimos o adversário sem a bola, buscando espaço vazio, e competimos muito pouco, principalmente no primeiro tempo, né? Então eu cobrei, a gente conversou no intervalo, melhorou um pouco, mas não foi nem próximo daquilo que a gente vinha desempenhando. Então a gente vai procurar corrigir, conversar, cobrar e já reagir na próxima partida. Elias Aredes, Rádio Brasil. Alan, boa noite. Como explicar a perda de intensidade do Guarani no clássico de hoje em relação aos jogos anteriores? Boa noite. Concordo com você, acho que nas outras respostas o ponto fundamental foi esse, né? Tivemos muito pouca intensidade, não agredimos o adversário nem com a bola e nem sem a bola, uma característica que era muito clara na nossa equipe, né, de você procurar pressionar, de você procurar roubar essa bola no setor ofensivo, e eu acredito que faltou isso, e isso foi preponderante, né, e eu acredito também que pela característica individual de alguns atletas, acaba saindo um pouco desse propósito nosso, né,
Voltamos no intervalo com uma postura maior, mais agressiva, mas cometemos erros que normalmente a gente não comete, principalmente direcionando muito pouco a marcação do adversário, né? Direcionando muito pouco o lado que a gente precisava pressionar e, em alguns momentos, sendo desordenado nessa pressão no campo do adversário. Então a gente acabou pagando preço por isso. Eu acredito que seja muito em cima também da perda de alguns jogadores que já estavam mais habituados a esse tipo de estratégia, mas coletivamente a gente foi muito abaixo e a gente sabe que pode render muito mais e vamos procurar já dar uma resposta, buscar a vitória, a classificação no próximo jogo. Rafael Pio, Rádio CBN Campinas. Alan, boa noite. Em relação à substituição do Davó, o Guarani, as poucas oportunidades que teve foi em jogadas de velocidade. O porquê da saída do Davó? Ele sentiu algo, pediu ou foi uma opção? E se foi opção, por quê? Boa noite. Hoje a gente tem que ser muito transparente, né? Eu não estava numa noite feliz mesmo fazendo gol, né? Não estava naquela intensidade que ele costuma ter, de buscar espaço, de ter essa mobilidade, e a gente cobrou ele no intervalo, melhorou um pouco na segunda etapa. No segundo tempo conseguiu reagir um pouco, mas também sentiu a parte física. Em alguns momentos, com 15, 20 minutos do segundo tempo, estava puxando um pouco a panturrilha, mas eu acho que coletivamente, assim como ele, mas toda a equipe rendeu muito abaixo. Então não foi só pela questão física não, mas sim pelo rendimento também. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Boa noite, Alan. O Guarani, sempre depois de um erro de arbitragem, principalmente do VAR, o time não tem uma reação. Sente muito o erro do VAR. Você acha que não está na hora de fazer um trabalho psicológico para o time ter uma reação melhor às adversidades que acontecem no jogo? Boa noite. Eu acho que eu não vi o lance, mas foi comentado que não foi pênalti, né? Independente do erro do VAR, a nossa característica foi muito aquém daquilo que a gente vinha fazendo. A gente foi pouco intenso, pouco competitivo, não conseguimos pressionar o adversário como a gente fez com todos os adversários que a gente enfrentou e adversários mais qualificados. Não tivemos a atitude de tomar a rédea do jogo e isso foi preponderante. Eu acho que o pênalti não desequilibrou emocionalmente, mas sim acabou dando uma freada na nossa vontade de virar o jogo, mas como eu falei, não foi só isso não. Eu acho que o primeiro tempo foi muito abaixo, a gente poderia ter colocado uma intensidade muito maior, e aí, claro, a gente sentiu um pouco as características mudarem um pouco em relação aos atletas que vinham jogando, mas a gente vai procurar sim conversar com os atletas, levantar a cabeça e buscar nossa classificação, que só depende de nós. José Henrique Semedo, canal Esportes Online, boa noite. O Guarani entendeu menos do que a Ponte a importância de um jogo como esse. O Guarani foi muito abaixo daquilo, principalmente do meio de campo para frente do que vinha realizando. Muito apático o time do Guarani hoje num jogo tão importante. Boa noite. Eu acho que não é questão da gente não ter entendido, né? Até porque além de ser um clássico, poderia ter definido uma classificação para nós. 12 anos que o Guarani não vence na casa do adversário, 7 anos que a gente não classifica para uma próxima fase, então não existe motivação maior do que essa para a gente poder dar uma alegria para a nossa torcida. Então eu acredito que foi apático sim, mas não por essas razões. Eu acho que faltou intensidade, faltou um pouco de vontade de recuperar a bola o quanto antes, que é uma característica da nossa equipe, faltou mobilidade, né? A gente conversou antes que seria muito importante a troca dos 4 jogadores da frente a todo momento, como a gente vinha fazendo, até pela situação dos 2 zagueiros da Ponte não terem tanta velocidade, mas hoje coletivamente a gente acabou jogando muito mal, sendo muito apático, não tendo a intensidade que a gente teve nos últimos jogos, mas agora a gente procurar trabalhar, vencer a última partida e principalmente classificar o Guarani para a próxima fase. José Carlos Martins, Web Rádio Moeda do Som, boa noite, Alan Al. Eu gostaria que você falasse desses gols que o Guarani tomou hoje, né, nesse derby de 199, principalmente o terceiro do Moisés, que essa jogada que o Moisés faz, toda
todos os gols dele foi da mesma forma. Eu gostaria de saber se o Guarani treinou esse tipo de jogada, se assistiu os jogos da Ponte Preta, porque é um gol idêntico aos outros 4 que ele fez. E gostaria que você falasse sobre esse resultado de hoje, essa derrota para a arquirrival Ponte Preta. Obrigado. Boa noite. Nós temos um departamento de análise, nós assistimos todos os jogos, nós trabalhamos esse tipo de situação, inclusive a possibilidade de outros jogadores atuarem ali naquele setor. São tomadas decisões que durante o jogo a gente não tem como interferir, mas a gente sempre procura falar para os atletas, orientar que o jogador de velocidade você não pode dar o corredor para ele, né? Você tem que procurar tirar a velocidade dele. Mas são situações de jogo, né? Eu acho que coletivamente a gente foi muito abaixo e não só individualmente, e por isso a gente acabou tomando aí 3 gols, coisa que só fizemos isso, se não me engano, no jogo do Ituano, que foi um jogo apático, ridículo, né? E hoje a gente ficou muito próximo dessa apatia, principalmente no primeiro tempo. Mas a gente vai procurar trabalhar, vamos se cobrar internamente, buscar a classificação e saber que o nosso time, com intensidade, com entrega, com disposição e principalmente com velocidade e mobilidade, é uma equipe que pode enfrentar qualquer outra equipe. Mas se a gente procurar cadenciar o jogo, tirar a velocidade do jogo, a gente acaba tendo muita dificuldade, como teve hoje, né? E, infelizmente, era uma oportunidade para que a gente quebrasse um tabu aí de 12 anos, né, que não se ganha aqui na casa do adversário, e, consequentemente, conseguir uma classificação. Infelizmente, não deu nessa partida, e a gente vai procurar trabalhar para a próxima, para manter o nosso objetivo, que é classificar o Guarani para a próxima fase, coisa que não é feita há 7 anos também. Eduardo Martins, portal Hora Campinas. Boa noite, Alan. No primeiro tempo, o Guarani fez uma partida equilibrada. No segundo tempo até começou bem. Mas depois do segundo gol, a equipe caiu muito de rendimento. O que você achou que faltou para o Guarani incomodar mais a Ponte Preta e, consequentemente, conseguir um melhor resultado na noite de hoje? Boa noite. Eu acho que faltou intensidade, faltou a velocidade, principalmente no primeiro tempo mesmo, tendo sido um jogo equilibrado, mas um jogo muito, muito truncado, um jogo de pouca agressividade, com a bola e sem a bola, uma característica que não é a nossa, não é dos nossos atletas, né? Mesmo a gente perdendo alguns atletas que têm uma característica diferente, não poderia ter uma queda de rendimento tão grande, até pela importância do clássico, até pela importância que poderia nos classificar com uma rodada de antecedência, e enfrentamos adversários com uma qualidade muito maior e conseguimos impor o nosso ritmo, brigando, disputando, colocando a velocidade, e hoje a gente fugiu daquilo que a gente vinha fazendo e principalmente da nossa estratégia, que era buscar a intensidade, buscar a velocidade, buscar a profundidade, e coletivamente, além de tudo isso, cobrei deles, a gente conversou, coletivamente a gente foi muito abaixo, um rendimento nosso muito abaixo, uma das piores partidas que nós fizemos. Porém, a gente tem que procurar trabalhar, manter a confiança, levantar a cabeça e buscar a classificação aí, que a gente vai buscar até o fim, para a próxima fase, que é o primeiro objetivo nosso aí nessa competição. Fernanda Machado, BugriCast. Boa noite, Alan. Tanto nesse jogo como contra o Palmeiras, o VAR tomou decisões polêmicas, mas ao mesmo tempo o Guarani poderia fazer sua parte e não fez. Até que ponto o Guarani tem responsabilidade nesse resultado? Boa noite. A responsabilidade toda é nossa, né? Independente do erro do VAR ou não, eu não cheguei a ver o lance ainda, mas antes do erro do VAR a gente teve um primeiro tempo muito abaixo daquilo que a gente vinha rendendo. E não é demérito nenhum ou transferência de responsabilidade, porque a gente se cobra internamente e a gente tem que mostrar isso dentro de campo, né? Tivemos jogos aí que a nossa intensidade, a nossa entrega, a nossa disposição, a nossa mobilidade principalmente, né? Foi muito, muito boa, e hoje foi muito aquém. Hoje a gente fez um primeiro tempo ali que não teve aquela velocidade, não teve aquela mobilidade, não teve aquele objetivo de fazer o gol, aquela objetividade de roubar a bola no campo do adversário, e isso acabou sendo um fator preponderante, eu acho que acima do erro ou não do VAR. Independente disso, nós tínhamos que continuar a brigar, a lutar, a buscar o resultado. Então, coletivamente, a equipe foi muito abaixo,
e isso a gente vai conversar, vai cobrar, vai corrigir e vamos buscar a nossa classificação, que é o nosso primeiro objetivo, até mesmo porque nós mostramos em outras partidas com adversários muito mais qualificados que nós temos condições de brigar pela classificação e ganhar os jogos, independente se é dentro de casa ou fora de casa. Gustavo Biano, EPTV. O Alan, a gente conversou aqui no intervalo e você disse que faltou intensidade, né, para o time, principalmente no primeiro tempo, aquela intensidade que a equipe teve em jogos anteriores. Você acha que isso aconteceu pela falta de experiência, de repente, né, do grupo em relação à derby? Faltou encarar o jogo, né, de uma outra maneira, né, para ter essa intensidade maior durante toda a partida? Boa noite. Eu acho que foi mais a gente aceitar a marcação do adversário, aceitar o jogo do adversário, do que propriamente a questão de experiência em clássicos aqui, em derbys aqui. Até mesmo porque nós temos jogadores que já jogaram vários clássicos, são jogadores tarimbados, jogadores que já disputaram jogos importantes e que sabem que jogos assim a gente tem que ter atitude acima de tudo, né? Então, eu acho que acima disso a gente aceitou demais aquilo que a Ponte Preta se propôs a fazer, principalmente no primeiro tempo, que era esperar a gente numa linha média, e nós aceitamos. Nós não tivemos a mobilidade, nós não tivemos a intensidade, e acima de tudo isso, coletivamente, não foi uma partida boa para ninguém, né? Hoje, se a gente for falar individualmente, vai bater na tecla de todos os jogadores, que hoje foi um jogo muito aquém, mas a gente continua confiando, continua acreditando no trabalho e principalmente confiando na classificação. Tivemos a oportunidade de quebrar um tabu de 12 anos que infelizmente não conseguimos, de ganhar na casa do adversário, mas vamos procurar quebrar um tabu aí de 7 anos, que é passar o Guarani para a próxima fase e classificar para a gente brigar por algo maior.